Oliver Tree, o ex-namorado da Melanie Martinez, acabou de de helicóptero no Rio de Janeiro. Está falando de Oliver Tree, um cantor estrangeiro, norte-americano, que estava entre essas pessoas que foram confirmadas que estavam no helicóptero. O lance dele que me apresentou o Oliver. O Oliver tinha um coração gigante, extremamente talentoso, extremamente focado, determinado. Depois da jovem de 21 anos que quis aproveitar, né, o final de semana para cair sem corda, né, se jogar assim com 3 Jurandis empurrando e uma plateia, o noivo, a família, os amigos filmando e nenhum com a câmera mostrando o momento, assim, um espetáculo da burrice brasileira. Ninguém, nem os caras que estavam carregando ela, que é o trabalho deles, nem o flyer escrito corda, nem uma multidão de pessoas assistindo e filmando aquela cena icônica, ela aberta assim, como Jesus Cristo se jogando, né, no abismo. E só perceberam quando ela já estava toda escangalhada lá no chão. Pra fechar o domingo, em alto estilo, mostrando como o nível intelectual aqui é imenso e você, trouxa, se confia. Eu ia estar no helicóptero hoje, nesse acidente, que eu fui convidado, só não pude ir porque eu tinha um compromisso que já estava marcado. Neymar! E um brasileiro, um youtuber brasileiro conhecido, que ele faz aqueles vídeos mostrando a realidade da favela, por sorte, ele não entrou no helicóptero. Ele tá traumatizado, a vida dele ia ser ceifada, o garoto sobreviveu à favela, mas não ia sobreviver, entrar no helicóptero, confiar num Jurandi. Você tem noção disso? Precisamos falar dessa burrice, gente. Quando vocês for fazer qualquer coisa arriscada, mas ele é médico, verifique 1000 vezes no dia, verifique, você está acordado, você tem noção? Tente fazer um teste mínimo de inteligência, tá? De QI. Tenta fazer uma conversa, tenta entender a origem dessa pessoa. Porque, infelizmente, pessoas, tem muita gente burra aqui no Brasil que tem qualificação. Esse é um vídeo gravado com o Break, youtuber famosíssimo brasileiro com vários seguidores. Eu conversei com ele agora, ele me mandou um vídeo falando, explicando sobre a estadia do cantor americano aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, eles iam estar juntos nessa gravação e ele me mandou como ele pôde, extremamente abalado, porque era para ele estar na aeronave. O Oliver veio pro Brasil na intenção de se conectar com os brasileiros. Ele falava que os brasileiros têm energia muito parecida com a dele. Inclusive, eu ia estar no helicóptero hoje, nesse acidente, que eu fui convidado, só não pude ir porque eu tinha um compromisso que já estava marcado. Mas eu tô com ele esses dias no Rio, tô acompanhando ele, tô levando ele para conhecer os lugares no Rio. Eu tive a oportunidade de trazer ele em alguns pontos turísticos do Rio, de gravar conteúdo com ele. Além do Oliver, tinha um amigo meu, Lucas, que estava no acidente, que ele que me apresentou o Oliver. O Oliver tinha um coração gigante, extremamente talentoso, extremamente focado, determinado. Tô jogando. Qualquer um tira diploma aqui no Brasil hoje em dia. E para você pilotar helicóptero em grandes áreas urbanas, só basta você ter o ensino médio. Gente, infelizmente foi confirmado. O cantor norte-americano Oliver Tree, conhecido por sucessos que conquistaram milhões de fãs ao redor do planeta, está entre as vítimas fatais entre 2 helicópteros ocorrida no Rio de Janeiro. Aconteceu na região do Recreio dos Bandeirantes e terminou de forma devastadora. Segundo as primeiras informações, as aeronaves colidiram no ar antes da queda. Um dos helicópteros atingiu uma área onde estavam veículos estacionados, provocando um grande incêndio e cenas de desespero. Equipes de resgate foram mobilizadas rapidamente, mas infelizmente não houve repercussão porque Oliver Tree estava em plena turnê internacional e havia passado recentemente pelo Brasil. O artista tinha apenas 32 anos e era conhecido por sua personalidade marcante, além de músicas que acumularam bilhões de reproduções nas plataformas digitais. Nas últimas horas, fãs de diversos países começaram a lotar as redes sociais com homenagens, mensagens de despedida e lembranças de momentos marcantes da carreira do cantor. Que Deus conforte o coração de... Então vocês têm que entender, quando você colocar sua vida na mão de alguém,
verifique quem é essa pessoa. Se for um Jurandir, pense 10 mil vezes antes de você colocar a sua vida nas mãos de um Jurandir. Agora, um cantor americano, vem pro Brasil pra ir de arrasta. Sabe como? Quis passear de helicóptero. Então, um Jurandir pegou o helicóptero e colocou ele dentro. E não satisfeito, eu acho que, não sei se é no mesmo helicóptero, porque não foi o helicóptero, foi 2. Segura essa. Um outro youtuber lá e outros passageiros, né, foram de arrasta. Então, como é que aconteceu? O Jurandir pegou o helicóptero e um outro Jurandir estava vindo de helicóptero. Um olhou pro outro, não olhou, e se chocaram no ar. Assim, sem nenhuma regra, eles não veem, né, se a área está livre para passar, não! Os caras dentro do helicóptero, um helicóptero bateu um no outro e foi todo mundo de arrasta. E antes que você pergunte o nome dos outros, gente, pesquisa aí no Google, eu vou deixar na descrição, porque senão, se eu não falar isso, vai vir um monte de gente repetindo. E o nome dos outros? 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 Então, gente, me explica isso que acontece no Brasil. Dentro do helicóptero tava esse Gaspar, que é um youtuber argentino, que também foi de arrasta. Junto com esse cantor americano famoso, gente. Ele tem 2 milhões de seguidores no Instagram, milhões de ouvintes no Spotify. E ele veio pro Brasil, tirou fotos, super animado e decidiu ir pra praia, né? E entrou nesse helicóptero. E lá na altura da Avenida das Américas, no Recreio, veio um outro helicóptero e colidiram assim, como se fosse assim, papel. E caíram assim, num pátio, né? Então assim, alguém me explica como é que existe um controle aéreo? Porque a sorte é que os 2 aviões não caíram em áreas residenciais, não caíram num prédio. Não é mesmo? Imagina eles caindo dentro de um prédio, de uma casa, com uma família dentro. Vocês têm noção do perigo que é? No vídeo anterior, poucas horas atrás, eu publiquei pensando na burrice brasileira. E essa burrice, gente, ela é em coisas simples. Eu não sei se as pessoas estão entendendo o que eu tô falando aqui. Ou se elas vão repetir alguma palavra. Assim, porque elas viram no comentário anterior. Efeito manada. Então, gente, eu vou ser muito clara pra você. Cuidado. Cuidado na hora de pegar um ônibus, na hora de pegar um Uber, na hora de comprar uma comida, porque você não sabe se aquela pessoa pode envenenar você pela burrice dela. A burrice, ela prejudica não só a pessoa, as outras também. Então, o americano, ele viveu a vida dele plena e foi de arrasta porque decidiu vir pro Brasil. Conseguiu chegar até o Brasil de avião, né? Com certeza o piloto não era brasileiro. Desculpa falar assim, pessoas. Mas, realmente, a gente tem que alertar as pessoas sobre isso. A gente deveria ter um exame adicional para esses trabalhos de risco. Essas prestações de serviço de risco, que a vida de várias pessoas estão na mão. E o brasileiro, ele confia. O brasileiro acredita. Gente, não confie nem para fazer uma cirurgia com o Jurandir. Pesquisa bem, porque o Jurandir vai ceifar sua vida e ele vai fugir. Então, a burrice, ela ceifa vidas. Você tem que ter noção da gravidade disso, de como a burrice pode ceifar vidas. E, infelizmente, no Brasil, a gente precisa começar a pensar com seriedade como coisas burras e estúpidas acontecem. Que em outras nações a pessoa não ia acreditar possíveis. Como é que a pessoa conseguiu se tornar piloto? Pior, gente, você ser um piloto que possa ficar passando por cima de prédios, de ruas, em cima de pessoas, numa área urbana, concentrada como a Barra da Tijuca. Alguém pode me explicar? Eu vou pesquisar no jornal. O silêncio fúnebre, não tem explicação para tamanha burrice. Então, fica o aviso, não é porque alguém tem autorização para fazer algo no Brasil
que essa pessoa tem capacidade intelectual para fazer isso direito. E às vezes você paga pela burrice do outro. Foi nessa situação que a gente teve a perda de Mamonas Assassinas, a gente teve a perda de Marília Mendonça, e amanhã vai ser um outro que vai ter a vida vai ser ceifada em modo inútil e estúpida. Porque vocês olham a notícia e vocês ignoram. Vocês não prestam atenção que talvez a pessoa que está fazendo aquele trabalho, ela está distraída, ela já está no mecânico, ela está fazendo isso em forma mecânica, ela não está raciocinando mais. Talvez comeu muita feijoada com alho e cebola no dia e comeu um hambúrguer com maionese verde. E eu vou deixar claro, não estou dizendo nada contra o feijão ou o alho e a cebola, eu como também. Eu não estou falando nada sobre você gostar da maionese verde que você come na rua, sem fiscalização sanitária. Então, pessoas, esses pilotos, eles estavam transitando em área urbana, no Rio de Janeiro, por sorte caiu no estacionamento e não em cima de uma família que estava na orla, na praia ou nos carros.